Estamos de volta com o programa Cidade Urgente. Muito obrigado você que está participando conosco. Nós estamos recebendo aqui a doutora Cristine. Doutora, aliás, gente, aqui é um homem, tá? É um pai, tá? Não é uma mãe, não. Ele está me informando aqui que é um pai. Doutora, estou vivendo os piores mundos. Aliás, estou no pior dos mundos. Minha filha de 18 anos está grávida, o meu filho de 23 é apaixonado por um homem. Estou pagando meus pecados que eu cometi. Doutora, qual a orientação? Essa questão, quando a gente tem filho, a gente tem uma tendência a imaginar uma vida e produzir, assim, na nossa cabeça, uma fantasia do que seria a vida dos nossos filhos, né? Então, a gente tem uma expectativa que, às vezes, aquela expectativa, ela não se confirma, né? Então, por isso que o interessante, a gente fala sempre, quando o filho nasce, mas deixa ele vivendo a vida dele, você vai criando da forma como você achar mais interessante, você vai estabelecendo os valores que você quer passar, mas não quer dizer que vai sair tudo do jeito que a gente programa. Então, por exemplo, dentro desse contexto, é lógico, é difícil passar por uma filha que engravidou nessa idade, apesar de já estar com 18 anos, então já é maior de idade, é um pouco até mais tranquilo do que aquela coisa da gravidez mais na adolescência. E é aquilo que eu falei, não tem nada a ver com questão de pecado aí. Tem a ver com a questão do que ele imaginava para a vida dos filhos. Então, os filhos podem estar muito bem. A menina que engravidou, dependendo da forma que ela vai criar essa relação, deixar a responsabilidade na mão dela mesma, ela que vai assumir as consequências do ato. Então ela vai, com o pai do filho ou não, vai juntar, vai depender muito do que ela vai querer. E o filho, ele é uma pessoa normal, mas que tem uma orientação sexual diferente. Então, assim, não enxergar isso como um castigo. Aliás, uma vida nova é até uma bênção, né? A gente percebe que é fator de comemoração até, né? Por mais que às vezes não tenha estrutura, mas ela vai se organizar dessa forma. Isso aí não quer dizer que vai ser negativo, não. E o filho apaixonar por outro homem também não tem nada de errado, de negativo. Tem a ver com a questão da orientação sexual de cada um. Se tivesse morrido, uma doença muito grave, isso sim é uma situação muito mais preocupante. Mas dentro desse contexto, é por isso que a gente tem que diminuir essa expectativa demais que a gente tem com os filhos. Eles não vão viver a vida que a gente gostaria que vivesse. Eles vão viver de acordo com o que eles querem. Isso aí faz parte disso mesmo. Então não tem nada de castigo aí não. Só está saindo um pouco do planejamento dele, né? Aí que é uma questão. A doutora acha que os homens preferem mulheres que tomam iniciativa ou vai do perfil de cada um, doutora? A gente tem algumas coisas que a gente percebe, assim, a gente generaliza um pouco, né? A maioria a gente percebe uma característica, mas cada dia, antigamente, tinha muito essa coisa do homem que tomava a iniciativa, isso era o mais comum, né? Atualmente já tem muitas mulheres que já tomam a iniciativa, então isso não quer dizer nada negativo, não. Agora, eu percebo dentro do consultório, dentro das análises, das observações, que o homem ainda prefere que ele mesmo tome a iniciativa, ele gosta de conquistar. Então, muitas das vezes, a mulher tomando a iniciativa, ele perde um pouco a graça, assim, ele não tem tanto interesse. Eu percebo isso ainda como uma maioria. Mas existem os homens, normalmente os homens tímidos, eles não conseguem muito tomar a iniciativa. Aí são as mulheres que têm que tomar mesmo, né? Aí já é mais ou menos dessa forma. Doutora, tem uma curiosidade. A psicologia, mas aqui ela está perguntando para psicóloga, né? Deprime quando não consegue resolver o problema daquele paciente que já está fazendo terapia há mais de 1 ano e não evolui, doutora? Não, a gente não deprime muito. Porque o que é a questão? Gente, a terapia não tem a ver com a gente, o psicólogo vir resolver o seu problema. O psicólogo, ele te orienta a você se organizar de forma que você consiga resolver esse problema. É aí que é a questão. Agora, a gente tem muitas coisas dentro da psicologia, dentro da terapia, que a gente percebe que não são essas coisas de senso comum. A gente vê que tem pessoas que não querem ser felizes, tem pessoas que não querem, que sabotam a própria felicidade, né, porque elas não querem ser felizes, pessoas que não querem ganhar dinheiro, pessoas que gostam de ficar na posição de vítima. Então, a gente faz uma análise toda voltada para essa questão dentro da terapia. Então, se a pessoa ela vai com uma demanda, eu quero conseguir um emprego bom, todas as vezes que eu estou trabalhando, eu sou mandada embora constantemente. A gente vai mostrando para a pessoa o porquê que aquilo está acontecendo. Tem tudo a ver com a relação da pessoa. O jeito que ela age perante as situações, como que ela está trabalhando essa questão do emprego e tudo mais. Dando um exemplo, né, associado à questão do emprego. Já em relação aos relacionamentos,
algumas pessoas sabotam o relacionamento. Então, ela tá com uma pessoa que gosta demais dela, que é positiva e que ama demais e que ela gosta, às vezes ela vai lá e sabota a relação, porque ela acha que não pode ser feliz, às vezes que a autoestima é baixa. Então, o psicólogo, tudo isso a gente analisa. Então, às vezes a gente percebe que uma pessoa não está evoluindo, mas não por incompetência do psicólogo, mas porque às vezes a pessoa não quer, e a gente trabalha isso na sessão. A gente mostra para a pessoa, você percebe que você está sabotando, que isso está acontecendo, será que você quer mesmo aquilo que você falou que gostaria? Mesmo. Então, é mais dentro dessa questão da análise. Então, o psicólogo não fica deprimido, não. Doutora, então é mais ou menos o que está acontecendo com essa pessoa. Ela é uma pessoa muito extrovertida, solta, comunicativa, né? Mas quando ela se relaciona com alguém, ela se prende, ela fica tímida. Aí o que acontece, doutora? São várias as questões aí, né? Às vezes ela tem uma dificuldade de se relacionar mesmo, porque dentro da família pode ter tido algum trauma, algum conflito nas relações, por exemplo, dos pais, ou na relação dela com o pai. Então, isso acontece muito quando os pais não assumem os filhos, então a mãe cria sozinha, ou o pai nunca assumiu, sai fora, ou trai a mãe. Quando tem um conflito relacionado à questão de homem, porque a gente aprende o que é homem com os nossos pais. Normalmente, ou quem exerce a função de pai. Então, quando isso acontece, você tem algum trauma na relação com o pai ali, você tende a ter uma dificuldade para se relacionar também. Então, pode ser nesse sentido. Agora, se for só uma timidez tranquila, às vezes é vergonha mesmo, não ficar tão tranquila em relação à questão do relacionamento, mas não quer dizer que seja um problema, não. Às vezes a pessoa fica mais tímida quando fala em público, quando tem que dar uma palestra, e às vezes num relacionamento também. Isso por si só não é um problema, tá? Só se for uma questão de sabotar a relação. Aí ela tem que perceber por que ela sabota. Agora, se for só isso, é tranquilo. Doutora, a telespectadora, ela está perguntando, devemos estabelecer metas quando iniciamos um relacionamento? Porque não sei o que acontece comigo. Aliás, ela está dizendo, não sei porque, não sei se acontece só comigo. Mas todos começam bem, ou seja, o relacionamento, depois me apaixono, aí a coisa desanda. Não sei se perco o controle ou se isto é natural do ser humano mostrar mudanças. A mulher tem uma tendência, ela encontrou o cara, já imagina filhos, castelo, cachorrinho, uma família toda completa. Então, isso, aí se ela imagina demais, e se ela já começa a entrar nessa relação cobrando coisas demais e com expectativa demais, aí automaticamente pode acontecer sim da relação não funcionar. Porque o homem falou, opa, né, essa mulher já está querendo coisa demais aqui. Sai fora, espanto freguês, pode acontecer. Porque ele pode entrar num relacionamento de forma muito leve e às vezes ela pesa demais com a expectativa e com a fantasia que ela cria da relação. Então, quando ela perguntou se é interessante traçar metas, o interessante é não traçar meta, deixa a coisa mais de forma leve, tranquila. Porque quando você traça, você fica, então com 2 meses vou fazer tal coisa, com 6 meses vou noivar, com 1 ano vou casar. E aí o homem pode não estar no mesmo ritmo dela, né? Então, quando dependem de 2 pessoas, não tem como você traçar uma meta de um relacionamento sozinha. Agora, o que pode estar acontecendo? Ela pode trazer, essa questão do desandar, às vezes é quando a paixão vai diminuindo, e aí essa paixão ela pode entrar para o amor. Por exemplo, no começo o homem te liga todos os dias, encontra todos os dias. Vai dando 2, 3 meses, já vai 2 vezes por semana, já é só final de semana, e ela pode entender isso como um término, assim, né, que a pessoa já não quer mais. E não quer dizer, no começo é tudo mais intenso mesmo, faz parte da paixão e tudo mais. À medida que o tempo vai passando, vai diminuindo a intensidade, vai mudando.